Luffy é suede ayaule mema. Fiel é Deus, aleluia, vem. Nessa manhã também quero trazer um despertamento que está em 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Estaremos lendo e esclarecendo. E diz assim a palavra de Deus: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado as suas próprias consciências. Olha que profundidade, hein? Mas nós vamos entender espíritos enganadores. Bom, o que são esses espíritos enganadores? Eles são bonzinhos, né? Dentro da sua privacidade, perversidade, banalidade. E é por isso que não há uma percepção espiritual daquele que está sendo manipulado, sendo gerenciado por esse espírito que é enganador. Segundo ponto também, a doutrina de demônio. O que seria a doutrina de demônio? Né? Eu posso dizer que é umas leis impostas, a rebeldia, né, ao Todo-Poderoso, podemos colocar assim, né, o qual já sentenciou, né, e essa função específica luciferiana, ela é de roubar, matar e destruir vidas, né, em todas as áreas. Então aí essa doutrina de demônio, ela vai ter esse gerenciamento. E o que diz o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, se afastarão da realidade de Deus. Por quê? Eu quero deixar bem claro que um dos pontos é o egoísmo. O outro eu vou também colocar como interesse. Vou colocar mais um ponto, a arrogância. Vou fortalecer com arrogância uma coisa que Jesus falou para não termos ansiedade emocional, né? E outro ponto, falta de conhecimento, é de examinar, procurar entender, é não ter essa maturidade, né? Esse dom de discernimento, essa necessidade teológica que a Bíblia ensina, que nós temos que praticar. A pior dela é que todos nós somos interesseiros, é por isso que ficamos vulneráveis aos manipuladores que são induzidos, são iludidos, persuadidos, e aí está a condição, tá? Para a gente entender melhor que isso não é só agora nos últimos tempos. A gente vai conferir aqui em 2 de Pedro, ou capítulo 2 de Pedro, tá? 2 de Pedro, capítulo 2. E está aqui do versículo 1 em diante, vai narrar isso. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição, pela essa rebeldia da desobediência desse espírito bonzinho que eu falei. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Como? Por causa da avareza. E farão de vós negócio, que é o laço do passarinheiro que Jesus disse, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença da sua perdição, e não dormitará, ou seja, o juízo não vai tardar no tempo certo. Porque muitos dizem assim, Deus tarda, mas não falha.
Deus não tarda e Deus também não falha. Ao tempo dele. É o Kairos, tudo no tempo dele. Há tempo para todas as coisas. Então vai ter o tempo certo. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cavernas da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. Tem anjos aprisionados aí, aguardando o dia do juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão da cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as para exemplo aos que viviam impiamente. Isso aí foi uma situação calamitosa na época. Mas diz que livrou o justo Ló, enfadado pela vida dissoluta dos homens abomináveis. Ele já não aguentava, mas estava dentro daquela situação, né? Mas devido ao seu pai e tio, o pedido de Abraão, Deus deu livramento. Mas não vamos entrar no restante da vida dele, do prosseguimento que não deu continuidade. A chamada era de Abraão, mas isso é uma outra história para uma outra oportunidade. Porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que vivia e ouvia sobre as suas obras injustas. E às vezes nós somos obrigados a conviver, a estar, a se submeter em situações porque somos comandados por autoridade dentro dessa situação aí. Mas não é o caso que foi de Daniel, de não se submeter, de pedir só para comer legume, beber água. Sadraque, Mesaque e Abidnego era obediente, exercia suas funções administrativas no reino babilônico, no reino assírio. Eles cumpriam, não só porque estavam lá dentro de uma situação escravatória, mas quanto ao relacionamento com o Espírito Santo, a servir a Deus, eles não se submeteram. E quantos outros se deixam se induzir por espíritos enganadores. Mas diz aqui o versículo 9, assim sabe o Senhor, livra da tentação os piedosos, mas reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então não adianta, está homologada essa sentença e o dia vem. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia e desprezam a dominação. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar as autoridades. Ou seja, eles não têm medo do que pode acontecer, porque toda autoridade é posta por Deus, tudo é posto por Deus, tudo vem de Deus. Então eles não se submetem, eles não têm medo de ter uma condenação por isso, são atrevidos, né? Como diz aqui, eles, por causa dessa imundícia, dessa concupiscência da carne, eu poderia citar vários fatos, várias situações que nós convivemos em lugares, né, que não respeitam ética, prática, conduta, leis, não se submetem. Então, por essa arrogância, atrevidos, são obstinados e são blasfemadores das autoridades, igual a gente vê aí os movimentos que se levantam contra as autoridades que estão em eminência e evidência. Mas vamos dar continuidade aqui ao versículo 11, diz: e quanto aos anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra juízo, blasfemando diante do Senhor. E às vezes o ser humano, que é um verme, que ao pó ele vai voltar à terra como era antes o Espírito a Deus, ele quer blasfemar, ele quer dizer que Deus não existe, ele acredita na mula sem cabeça, no Papai Noel, mas não crê no juízo, na sentença do que está homologado, de que Cristo veio para termos vida e vida em abundância, e não quer aceitar, e não aceita a palavra de Deus, não aceita a correção, a orientação.
mesmo estando no estado deplorável quanto muitos encarcerados, doentes, enfermos, e eles não se submetem, né? Mas ficam presos a esses espíritos enganadores, a essa doutrina de demônio. Nasci nessa religião, vou morrer nessa religião. Eu não acredito em Deus, eu não aceito Jesus, mas eu creio no Papai Noel, na mula sem cabeça. Eu creio na Branca de Neve e 7 anões. E assim vai, né? Mas diz que os anjos não blasfemaram. Esses que ainda seguem a orientação, que não são da classe principal do potestades, que são demônios, são espíritos enganadores, né? E diz mais esses como animais irracionais que seguem a natureza feita para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, né? Pela essa indução. Receberão o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer no deleito cotidiano, é nódoa, é mancha, são eles mácula, deleitando-se em seus enganos, quando se baqueteiam, fazem festa convosco, né? Reputam o prazer, né? Diariamente, essa delícia carnal que eles acham, e não entende que tudo que o homem plantar, ele vai colher. E tendo os olhos cheios de adultério, não cessam de pecar, engordado as suas almas, inconstante, tendo o coração exercitando na avareza, filhos da maldição, né? Os quais, deixando o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Mas ele foi repreendido, tá? Da sua transgressão por um jumento mudo falando com voz humana, e impediu a loucura de profetizar contra o povo de Deus, falar mal contra o povo de Deus, amaldiçoar. E depois ele entende: como poderei eu amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Esses são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas é eternamente reservada. Então aí a sentença dos erros, né? O colher do que estão plantando. Porque falando de coisas muito arrogantes da vaidade, engordam, ou seja, se enchem com as suas concupiscências da carne, com as desilusões, aquele que estão afastaram-se do erro e andando em erro. Quer dizer, ele foi liberto, e aquele que está sendo liberto também se deixa se dominar, se predominar, e vão andar tudo nesse segmento, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, tal faz também servo. É complicado, né? Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos e nelas é vencido. Ou seja, a Bíblia diz: antes de não ter me conhecido, aí se tornou o último estado pior do que o primeiro. Mas a Bíblia diz: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas aquele que retorna, conforme diz aqui, porque é melhor que não foram, né? Não conheceram o caminho da justiça, não conhecendo, deixaram-se desviaram-se dos santos mandamentos, dando ouvido a esses espíritos enganadores. Aí é desse modo que o provérbio diz: é como o cão, tá? Voltando ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao despojadouro de lama, convivendo nessa futilidade. E essa mesma base
de referência que nos ajuda aqui, também é de Judas, que ele diz, né? Judas, servo de Jesus, irmão de Tiago, que agora aprendeu, que eles tinham competição, rivalidade, chamado querido de Deus e conservado por Jesus Cristo, misericórdia e paz, amor vos sejam multiplicados. Aí ele fala, amados, procurando eu vos escrever com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos, exortar, que é ensinar a trabalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, ou seja, para não se deixar se induzir, voltar ao erro novamente, né? Conforme foi falado no provérbio, o cão voltando ao próprio vômito, a porca lavada ao despojadouro, se dispôs a viver na lama de novo, né? E então ele vai aqui dizer, porque se introduzem alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, como converte a dissolução da graça de Deus e negam ao Deus único dominador e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero vos lembrar, olha a exortação, como quem já uma vez soube que isso, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, que pereceram no deserto, e depois os que aceitaram, que vieram outra geração, que foram banalizados, ridicularizados, escravizados, por não obedecerem, né? Quando diz no mundo jaz o maligno, esse sistema luciferiano imperativo, que escraviza em todo sentido aquele que não está ligado à obediência à palavra de Deus. Aí diz aqui, aos anjos que não negaram, não guardaram, o seu principado, a autoridade do seu domínio celestial e deixaram as suas próprias habitações, é como já Pedro já fez a referência, que estão reservados em prisões, em caverna, até o dia do juízo, daquele grande dia, como está no livro de Apocalipse, e as 2 Coríntios 5,10, que todos compareceremos no tribunal de Cristo, lá no capítulo 21, 11, que aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, e a morte e o inferno também vai ser lançada. Bom, já está homologado isso. Aí diz aqui, mas quanto o arcanjo Miguel, quando contendia, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar palavra de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Isso aqui é um ponto que eu já vi muitas polêmicas, muitos ideologismos, muita defesa, muito questionamento dentro desse argumento, mas isso aí não é para a gente questionar agora. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, aquilo que naturalmente, olha só, conhece como animais irracionais e se corrompem. Quantos estão nessa base aí? Né? É o que eu sempre uso, a minha filosofia. Papagaiamente, querem falar, mas não querem ouvir, querem ensinar, nunca aprenderam. Aí eles se reforçam na pós-graduação, na sua formação de axiologia, argumentologia, conceitologia, né? Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e levado pelo engano do prêmio de Balaão. Aí diz, e pereceram na contradição de Corá. Corá também foi outro, né? Que induziu o povo, que exposição, condição, né? Já tinha uma situação, mas deixou-se dominar pelo esse espírito luciferiano e induziu a outros, comandou, né? A outros. E assim também são muitos que estão dentro dessa gestão de serem enganados e induzidos por espíritos enganadores,
espíritos mal. Aí diz, esses são mancha em vossas festas de caridade, de amor, né? Banqueteiam-se conosco, apresentando a si mesmo, sem temor, né? Querem a glória para si. Deus não divide a glória dele. Aí diz que são nuvens sem água levada por um vento para uma banda, para outra parte. São como árvore murcha, infrutífera, 2 vezes morta e desarregada, ou seja, não tem parte com o reino de Deus. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está reservada a negritude das trevas. Caramba, hein? Que coisa terrível. Aí vai dizer que desse também profetizou Enoque. Aí, ó. Olha que coisa linda aí. O 7º depois de Adão, dizendo, vindo o Senhor com milhares e milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles os ímpios, porque todas as suas obras de impiedade que impiamente comete e todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Esses são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando-se as pessoas por causa dos interesses. Misericórdia, né? O egoísmo pessoal. Mas, amados irmãos, quero vos lembrar da palavra que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no últimos tempos haverá escarnecedor, andarão segundo as suas ímpias concupiscências. Aí aqui revela, esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito Santo de Deus. Eu já falei de rivalidade, de competitividade, de ganância, de traição. É por causa dessa situação. E aí vai finalizando aqui, amados, edificando vós mesmos sobre a vossa santíssima oração no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, porque a Bíblia diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, né? Então a gente tem que não se deixar se dominar. Aí diz, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Você que pode ajudar, você que pode fazer o bem, não faz, peca, diz a palavra de Deus. Então, temos que apiedar de alguns que estão duvidosos, estão ainda, que quem está em cima do muro já está do lado dele. Tá? É se ensina ou não. E aí diz aqui, salvai alguns arrebatando do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até as suas roupas manchadas da carne, ou seja, as ações, as atitudes, as futilidades que eles acham que não tem problema nenhum, mas é explicar a consequência dos atos, né? Tentar ajudar, que a gente só vai pregar, ensinar, orientar, quem vai convencer da sentença final é o Espírito Santo, quem pode tratar do espírito dele errado é o Espírito Santo, mas a gente pode lançar a semente, que é a palavra do ensinamento. Ora, aquele que é poderoso para vos fazer de guardar, de tropeçar. Olha só, apresentai-vos incorruptíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, Jesus Cristo nosso Senhor. Seja Ele a glória, a majestade, o domínio e o poder, antes de todos os séculos, para todos sempre. Amém. Então não adianta. Está lá antes de Cristo, depois de Cristo, está homologado, e não tem como reforçar essa realidade, mas que fica aí esse despertamento. Hoje, doutorezinhos ensinando filosofias, ideologia. Olha só, o bichinho é tão safado, o salafrário. O
tu me cantas, tu me leva o rei para lá para trás. O que diz lá, Bachuri, ergue o que? Ergue para o inferno, induzindo. Mas o que é isso, pastor? Não estou entendendo. Não está entendendo? Ele usou a própria palavra para tentar persuadir. O próprio Jesus, tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se tornem pão. Está escrito de ti, a teus anjos dará ordem, citou o Salmo 91. Mas Jesus, com a própria palavra, ele repreendeu. Tu está pensando que ele não fez isso também com Deus? Quando os filhos de Deus se reúnem, ele não tenta induzir também a Deus a castigar a Jó, quando ele diz, viste meu servo Jó, homem íntegro, homem que procura fugir do mal, homem que procura viver corretamente, mas tinha suas vaidades, soberba, que todos nós somos falhos. Mas ele falou, tudo que ele bota a mão ele prospera, ele tem condição porque tu dá condição, tira dele para ver se ele não vai pecar contra ti, não vai falar mal de ti. Ele tentando seduzir a Deus, e Deus falou, ei, vai você mesmo, faz você, eu sei de quem eu estou falando, eu conheço a fragilidade, a fraqueza de cada ser, que a Bíblia diz, quem conhece o Espírito de Deus é o próprio Deus, e quem conhece o Espírito do homem é o próprio homem e Deus que o criou. Porque não adianta, demônio só vai saber da tua fraqueza, o diabo só vai saber da tua fragilidade se você falar. Então, Deus também não se deixou se induzir quando ele falou, tira dele, faz isso. Faz você. Mas esses espíritos dos últimos dias que farão alguns apostatar da fé, eles vão querer te aprender em coisas fúteis, banais, paliativas, emocionais, emergenciais, mas que fica esse despertamento para ti. Eu afirmo que Lefi é suede ayaolela mesma, fiel é Deus, aleluia, amém? Tenham todos um bom dia, ficam na paz.